de Pentecostes. 50 dias celebrávamos a Páscoa, celebrávamos a ressurreição de Cristo, celebrávamos a vitória de Cristo sobre a morte. Hoje, completando esse chamado ciclo, né, a gente celebra Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre todos nós. Espírito Santo de Deus a nos conduzir. Espírito Santo de Deus, morada de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, para nos orientar, para nos conduzir. Precisamos nos deixar conduzir por Deus. A verdade, meus caros irmãos e irmãs, a gente refletir um pouquinho a partir, digamos, do calendário litúrgico judaico. Calendário litúrgico judaico, primeiramente. Essas duas festas, né? A festa da Páscoa e a festa de Pentecostes já existiam, já eram celebradas, tinham um significado, tinham um sentido. E um novo sentido em Cristo é um sentido novo que transforma. Vamos ver um pouquinho do sentido litúrgico judaico para entender a profundidade da proposta colocada para nós na nossa igreja. Bom, a Páscoa nós sabemos, né? Os judeus celebravam a saída do Egito, a libertação. Eles eram escravos, clamaram a Deus, Deus ouviu o clamor, o sofrimento e conduziu através de Moisés, né, a libertação do Egito, passando inclusive pelo Mar Vermelho. A nova Páscoa, né? Essa libertação, a nova situação, a situação nova de libertação, um novo começo, na verdade, uma oportunidade nova de refazer-se a história como povo eleito de Deus. Então, o segundo momento, né, desse dia da Páscoa é justamente quando 50 dias depois dessa saída, ele chegar no monte, né? Moisés subiu ao monte para fazer a aliança com Deus, para fazer um compromisso com Deus. Essa aliança, simbolizada nas chamadas tábuas da lei, ou como nós normalmente chamamos, nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Então completa-se o ciclo, a libertação e o compromisso de ser o povo de Deus, que nasce a partir dessa libertação. A história de Israel, marcada então por esses 2 grandes momentos, a experiência de Deus que liberta, e a aliança feita, simbolizada nos mandamentos no dia de Pentecostes, ou 50 dias depois da saída do Egito. Na nossa liturgia, na nossa fé cristã, nós sabemos a Páscoa, como disse no início, tem um significado novo. E o Pentecostes vai simbolizar para nós a concretização de uma nova aliança. Jesus, no seu Evangelho, nos chama e nos motiva para o seguimento. Nós refletimos aí ao longo desse chamado tempo pascal, Jesus nos motivando para permanecermos ligados a Ele, permanecermos unidos a Ele, permanecermos no seu amor. E Ele diz na palavra, aquele que permanece em mim e que acolhe os meus ensinamentos, acolhe a minha palavra, Ele diz assim, eu e o Pai viremos, e faremos nele a nossa morada. Deus quer morar em nós. O Evangelho que nós vimos marca para nós um momento em que Jesus dá um sopro. Diz aqui, primeiro dia da semana, momento da Páscoa, os discípulos reunidos, Jesus se faz presente e diz, a paz esteja convosco. Para reforçar, ele diz uma segunda vez, a
paz esteja convosco. Fazemos em nós a morada de Deus. E essa morada de Deus em nós vai nos dar essa paz. E Jesus completa: recebei o Espírito Santo, soprando sobre eles. A gente lembra sempre que na Bíblia tem 2 momentos de um sopro. O primeiro sopro, o sopro de Deus nas narinas de Adão, para que através desse sopro tenhamos a vida. A nossa vida, dom de Deus, sopro de Deus. E aí tem o sopro de Jesus, o sopro do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo que nos dá a plenitude dessa mesma vida. Paulo diz assim: olha, não podemos dizer, não podemos ser, não podemos querer e ter Jesus como nosso Senhor, a não ser no Espírito Santo, a não ser através deste sopro do Espírito Santo. As leituras têm uma simbologia bonita. A primeira leitura, por exemplo, belíssima, do livro dos Atos dos Apóstolos, fala justamente desse dia de Pentecostes, como eu já dizia, já conhecido e já celebrado na fé judaica. E aqui diz o novo sentido desse Pentecostes. Fala que no momento então que eles estão reunidos, a força do Espírito Santo vem sobre eles, o sopro de Jesus sobre cada um de nós. E aí acontece um fenômeno interessante. Então, a partir do momento em que todos ficam cheios do Espírito Santo, o fenômeno é o seguinte: tinha gente de todos os lugares, eles falavam na sua própria língua e todos entendiam. Bom, tem um fenômeno espiritual que a gente diz assim, que é o dom das línguas, né? Às vezes a pessoa em êxtase, no seu momento de oração, ela recebe, fala e reza o dom das línguas. Sim, é verdade, existe isso. Mas não é isso que está falando aqui na palavra. Não é isso que está falando. Está falando de uma língua que todos entendem. Que língua é essa? É a língua de Jesus. A língua de Jesus, todos entendem. E qual que é a língua de Jesus? É a língua do amor, é a linguagem do amor. Jesus, na verdade, através dos seus ensinamentos, nos conduzindo pelo Espírito Santo que habita em nós, nos ensina e nos mostra uma prática de vida, presente nas nossas vidas, que todo mundo vai entender essa linguagem. A língua de Jesus é a língua do amor. Quando somos capazes de, com gesto concreto, amarmos, vivermos o amor, transmitirmos o amor, todos entenderão. O Evangelho de Mateus, nós lembramos sempre, no capítulo 25, ele ensina para nós qual que é a língua que Jesus, na verdade, fala conosco. E ele fala lá da fome, da sede, da nudez, da doença. E ele fala do acolhimento que tenhamos diante dessas situações com pessoas que estão necessitadas. Essa é a língua de Jesus. Essa é a língua que todos podem falar na sua própria língua. Pode ser em japonês, em chinês, em hebraico, em inglês, em francês, italiano. Quando a gente tem um gesto caloroso de amor, todos entenderão. Deixar essa língua de Deus falar em nós, nas nossas vidas. Deixarmos então nos conduzir pelo Espírito Santo, deixar o próprio Deus morar em nós, habitar em nós, para que nós possamos ser esses portadores da paz, quando o próprio Jesus nos fala e nos exorta, viver o amor de Deus,
transmitir o amor de Deus, ser capaz de sermos reconhecidos, porque amamos como o próprio Jesus amou. O dia de Pentecostes marca o início da caminhada da igreja. Queremos nos deixar conduzir, queremos ser igreja de Jesus Cristo, um mesmo corpo. Fala novamente Paulo aqui para nós na segunda leitura. Somos diferentes, dentro da própria igreja, temos maneira de viver a nossa espiritualidade de uma maneira tão diferente, são tantos grupos espirituais e espiritualidades, motivações que temos, todos formamos um único corpo, a igreja de Jesus. São todos os povos, raças, nações e línguas, todos formamos um único corpo, quando Jesus é o centro, quando a sua palavra é que nos conduz, quando é a Eucaristia que nos alimenta, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.